Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Em o nome de Yeshua Rei, você está com o pastor Paulo Hasek do canal Yeshua Rei. Para a glória de Deus, nós estaremos aqui trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Mas antes desta palavra, quero fazer rapidinho uma oração pela nossa nação, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, eu entrego esta nação brasileira nas tuas mãos. Hoje, que é dia 26 de dezembro de 2022, Senhor, eu entrego o presidente da República nas tuas mãos, eu entrego as Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e o Exército. Eu entrego, Senhor meu Deus, todos estes conflitos que estão existindo, as manifestações pacíficas, meu Deus, do povo patriota brasileiro, Senhor meu Deus, que estão pedindo justiça, porque, Senhor meu Deus, entendem que, meu Deus, o que aconteceu, Senhor meu Pai, na nação foi algo que não agrada aos teus olhos, que não tem agradado também a maioria, Senhor, da população, que não aceita, Senhor meu Deus, estes resultados, ó Senhor, que aconteceram, meu Deus, por entender, Senhor meu Deus, que existem inúmeras provas, ó Deus, que são, meu Pai, contrárias, Senhor meu Deus, à realidade, Senhor meu Deus, que houve no dia da votação. Então, Senhor meu Deus, eu te peço, põe a sua mão, envia os seus anjos, protege esse povo, meu Deus, abençoa o Brasil, que o Senhor dê o melhor desfecho para nós neste final de ano e que seja tudo feito conforme a sua vontade para a glória do seu nome. Ó Deus, eu não poderia deixar de pedir esta bênção para a nação brasileira, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus. Abençoa e que tudo se resolva e que o Senhor coloque a sua mão, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, neste povo brasileiro, e em todos os povos que também estão enfrentando, Senhor meu Deus, a mesma luta contra, Senhor meu Deus, o que está acontecendo no mundo, Senhor, as injustiças, os assaltos, os roubos, meu Deus, dos cofres públicos, tornando vários países, meu Deus, miseráveis, sofrendo, Senhor meu Deus, tanta miséria, tanto sofrimento, Senhor, no mundo inteiro, que o Senhor possa levantar, Senhor meu Deus, homens e mulheres que sejam, Senhor meu Deus, capacitados pelo Senhor para ajudar, meu Deus, os povos a saírem deste sofrimento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus abençoe todos vocês que participaram aí com a gente dessa pequena e humilde oração. Agora são 4 horas e 30 minutos, né? Já estou aqui há algumas horas orando, buscando a presença de Deus e tenho intercedido ao Senhor por esta nação. E gostaria que você me ajudasse, em nome de Jesus, pudesse estar orando sempre conosco pelas madrugadas, né? Pedindo a presença de Deus também, para Deus assim abençoar a nossa vida, abençoar a nossa história, amém? Hoje eu tenho algo da parte de Deus, uma palavra da parte de Deus para trazer para vocês. E eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma palavra forte para o seu coração. Se você crê, diz amém. Curte, comenta e compartilha. E não se esqueça de se inscrever neste canal Yeshua Rei, com o pastor Paulo Hasek. E hoje o que nós temos para dizer, sem muita enrolação, nós temos aqui uma palavra a respeito de Jonas. Esta palavra, aos meus olhos, né, uma palavra importantíssima, uma das palavras maravilhosas da Bíblia, né, uma das histórias mais lindas da ação de Deus quando uma pessoa sai da presença do Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus perdoador e que tem prazer em perdoar as pessoas que assim se aproximam dele, não é verdade? E nós vamos falar um pouco aqui da história de Jonas, né? Hoje o tema da mensagem é, aleluia, 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado porque o Senhor o sustém. Nós sabemos que esse texto está escrito na Bíblia e eu, examinando as escrituras, identificamos aqui que na vida do Jonas, nós podemos dizer que ele é um dos profetas. Deve existir outros profetas que também viveram isso, mas neste momento o que Deus me mostrou foi a vida de Jonas e como este homem experimentou estas 7 quedas e depois foi restituído, restaurado por Deus
como o Senhor diz, 7 vezes cairá, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com sua mão, é Deus que levanta. Então nós queremos, através destas palavras, mostrar para você o que aconteceu na vida deste profeta. Então nós vamos no livro de Jonas, né? Nós vamos aqui, eu fiz um esboço e vou aqui estar compartilhando com vocês aquilo que nós estudamos, que nós estávamos lendo aqui, né? A palavra do Senhor. E nós vamos ver aqui que o texto de Jonas, né, se encontra lá no livro de Jonas. Você pode ler, é um livro pequeno, não é um livro muito grande, você consegue ler ele facilmente, né, de uma vez só, a história de Jonas, mas é uma história muito interessante, né? Primeira coisa que nós lemos lá, que é claro que uma caída na vida do profeta, pois ele se levantou para fugir. Nós vemos que o primeiro texto que nós temos que examinar aqui é que Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Já começaram os erros aqui. Fugir da presença de Deus não é algo que se deva desejar, não é algo que se deva fazer, porque todos os que tentaram fazer isso tiveram um encontro com Deus de uma forma um tanto diferente, né? Fugir da presença de Deus não é algo bom, até porque a Bíblia fala que nós não podemos fazer isso, nós não conseguimos fazer isso. Se eu descer às profundezas dos mares, tu aí estás. Se eu subir nas estrelas, o Senhor está lá também. Se eu fizer no Sheol minha cama, e se eu descer nas profundezas da sepultura, a tua mão ali também está, e aonde eu for, o Senhor vai estar me vendo. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa no sentido de me enxergar. Deus vai me ver em qualquer lugar aonde eu estiver. Não adianta querer fugir, não adianta querer se esconder, ninguém se esconde de Deus. Os olhos de Deus são como chamas de fogo que observam tudo que acontece na terra. Então, o primeiro erro de Jonas foi querer fugir da presença do Senhor, porque Deus deu a ele uma missão. A missão, como vocês que já devem ter ouvido, se não ouviram, vão ouvir agora. Deus chega para Jonas e fala para ele: Jonas, tu vai até a cidade de Nínive e vai dizer para eles a mensagem que eu te dou. A Bíblia fala que Jonas, por algum motivo, não quis ir, e ele se levanta para fugir da presença de Deus. Aí onde começam a vir as quedas. Ele se levanta para fugir de Deus. Fugir de Deus não é uma coisa boa. Então é claro que o começo da queda foi aqui. Enquanto só pensamos, não há pecado, mas quando começamos a executar os pensamentos e começamos a cair, porque se cumpre na nossa vida, né? A palavra que está lá em Oséias 14, versículo 1. Converte-te, ó Israel, porque pelos teus pecados tem caído. Quando nós se levantamos para fugir da presença de Deus, tomamos uma decisão de sair da direção de Deus e ir embora da presença do Senhor, fugir para não cumprir algum chamado, algum ministério, alguma coisa da parte de Deus na nossa vida, nós estamos fugindo da missão que nos foi dada. Aí há uma sequência de quedas que vão vir e vão transformar a vida deste profeta, que até então a Bíblia não fala muito dele, antes, né, deste episódio, mas aqui nós vamos ver o que ficou registrado na Sagrada Escritura para o nosso elevo espiritual. E descendo para Jope, quando ele recebe a convocação de Deus para levar a palavra para Nínive, a Bíblia fala que ele pega outra direção. Deus mandou ele para um lado e ele resolve ir para outro lado. Esse outro lado que Jonas resolve ir é a sua primeira queda. Como é a sua primeira queda? A Bíblia diz que ele começa a descer para Jope. Jope era uma cidade portuária antiga, era uma cidade um tanto mística, era uma cidade... Era um local considerado onde se faziam sacrifícios de oferendas para Poseidon. Era uma cidade na beira dos portos, dos mares, né? Uma cidade
que era cercada de uma região montanhosa, que tinha um declínio dessas montanhas, e essas montanhas, elas declinavam-se até chegar à beira dos mares. Então era uma cidade nessa posição de descida. E Jonas, ele começa a descer em direção a esta cidade, porque ele pretende fugir da presença de Deus. E aqui começam as quedas na vida de Jonas, porque corrompido por dentro, caído pelos seus pecados, executando um plano para fugir do Senhor, enquanto há só o pensamento dentro da mente de uma pessoa, não existe pecado. Mas quando começa a se executar aquilo que está dentro da nossa mente, aí o pecado realmente dá a luz, né? Aí os desejos da nossa vida dão a luz e gera o pecado. E o pecado de Jonas foi começar a andar para uma direção que Deus não havia lhe dado. Deus havia dado outra direção para o profeta e ele está tomando outra direção. E a direção que ele está tomando é um caminho que desce. É um caminho que vai para baixo, é um caminho que leva ele para um lugar aonde ele pensa, né, na sua cabeça, que ele pode de alguma maneira se dar bem. E quantas vezes não acontece isso, né, nos dias de hoje, com os Jonas de hoje, né, com os profetas e varoas e varões de Deus, que muitas vezes tentam sair da presença de Deus e vão fugindo e começam a entrar num declínio, né, e este declínio não vai levar eles num lugar bom. Se isso estiver acontecendo com você, preste atenção até o fim desta mensagem. Eu tenho certeza que você vai entender o que pode estar acontecendo com você e você vai conseguir se enxergar dentro desta mensagem aonde é que você está. A Bíblia fala que Jonas, um profeta de Deus, agora ele está fugindo do Senhor, ele está indo para um lugar místico, ele está indo para um lugar de sacrifícios que não são sacrifícios para Deus, ele está indo para um lugar onde existe uma crença de um outro Deus chamado Poseidon, ele está indo para um outro lugar onde se oferecem sacrifícios não ao Deus do céu, mas a outro Deus. Ele está totalmente errado. Um profeta de Deus deveria, se ele estivesse indo lá para pregar a palavra, tudo bem, ele estaria numa missão para o Senhor, mas ele está indo para lá tentando fugir da presença do Senhor. E aí é o erro dele. A Bíblia diz que descendo para Jope, né, que é tipo ele olha para onde Jonas está indo, é uma cidade, como eu já falei, né, já expliquei isso aqui. É uma cidade que tinha um conjunto de rochas na forma de um declínio, eu também já falei. É um porto de navios, né? Mas foi usada no passado por Davi e Salomão. Era uma terra entregue por Josué à tribo de Dan, né? A Bíblia fala dessa cidade no passado, que era uma cidade que foi usada por Davi, por Salomão, no transporte de madeiras, de coisas que eram trazidas de outras terras para a construção do templo, né? Então, como era uma cidade de porto, os navios estavam sempre ali passando pela cidade de Jope, que é um lugar aonde não era para o profeta estar, mas é um lugar que está dentro da Bíblia. Já a Bíblia tem referências deste lugar. Era um lugar real, era um lugar que não é uma ilustração, não é uma parábola, foi um fato realmente acontecido, né, no passado, que ficou registrado para o nosso conhecimento de como Deus trabalha. E chegando naquela cidade de Jope, a Bíblia fala que Jonas ele vai até aquele lugar a fim de comprar passagens, né, passagens para outro lugar, porque ele não quer ir para Nínive, ele quer ir para Tarsis. E a Bíblia diz que Tarsis representa o oposto de Nínive. Tarsis era totalmente do outro lado que Deus havia pedido para ele ir. Você conhece alguém? Talvez você conheça alguém que esteja tomando um rumo totalmente oposto ao que Deus tem para aquela pessoa. Se você conhece alguém assim, que está procurando um caminho que você entende que não é o caminho de Deus para esta pessoa, se você conhece alguém que está indo por um caminho que você sabe que está totalmente contrário ao caminho que Deus tem para esta pessoa, deixa Deus usar a sua vida, vai até esta pessoa, ore por ela, fale para ela, chame ela
para voltar para a presença de Deus antes que aconteça na vida desta pessoa, o que vai acontecer aqui na vida de Jonas. A Bíblia fala que descendo para Jope, quando ele chega lá, ele desce também, comprando as suas passagens, ele desce para o navio para Tarsis, né? Eles carregavam esses navios que iam para Tarsis. Eles eram navios que eram conhecidos, né? A história diz que eram navios que carregavam ouro, prata, joias e coisas preciosas. Então era uma embarcação de pessoas ricas, era uma embarcação de empresas ricas que transportavam coisas de muito valor. E Jonas, por algum motivo, não queria mais pregar a palavra de Deus. De alguma forma, não se sabe como, nós entendemos que chamou a atenção dele que ele viajasse no meio do ouro, da prata e das joias preciosas. Digamos que ele voltou os seus olhos, enquanto Deus queria que ele fosse no meio de um povo violento, de um povo cruel, de um povo que não sabia discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, um povo que estava nas trevas, totalmente dominado pelos demônios, totalmente entregue à violência e à maldade. Deus queria salvar aquele povo. Jonas não quer estar no meio de um povo assim. Jonas quer estar dentro de um navio que tem ouro, que tem prata, que tem coisas preciosas, que tem... Imagina o preço da passagem que Jonas pagou. É a segunda queda de Jonas. É descer para dentro desta embarcação. É o que o diabo ofereceu para Jesus. Se você se prostrar diante de mim, eu te dou tudo que existe neste mundo, porque me foi entregue. Levou ele no alto de um monte e mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. A glória dos homens, as riquezas, os prazeres, as delícias, as forças, os poderes que existem neste mundo, ofereceu para Jesus. Jesus falou, aleluia, que ele só ia realmente adorar ao Senhor, seu Deus, e só a ele ia servir. E o diabo caiu por terra naquele momento, porque nós não temos que ter os nossos olhos voltados para as riquezas do mundo. Mas o profeta Jonas, de alguma forma, ele identificou que estar do lado do ouro, da prata. Eu não sei se era essa a intenção dele, mas indo para Tarsis, que era uma cidade que recebia todos esses valores, nós podemos entender que ele está indo para um lugar que era próspero, era um lugar que tinha uma comercialização, que tinha bastante trabalho, era um lugar que movimentava bastante dinheiro, era um lugar onde as pessoas tinham uma vida melhor. Talvez era isso que Jonas estava procurando. O que a Bíblia fala que isso foi mais uma queda na vida dele, porque não era lá que era para ele estar. Aí a Bíblia diz que dentro do navio, Jonas, ele desce para o porão. As coisas aqui já começam a sair do plano de Jonas, porque quem é que paga uma passagem e imagina viajar no porão do navio? O que significa o porão do navio? Primeira coisa que nós podemos identificar no porão do navio é que é um lugar escuro, onde você não consegue enxergar com clareza as coisas que estão na sua frente. É assim que acontece na vida de uma pessoa. Essa é a terceira queda, né? Essa é a terceira queda na vida de Jonas. Dentro do navio, ele começa a não enxergar com clareza as coisas na sua frente, porque o porão, naquela época que não existia luz elétrica, a gente entende que era um lugar escuro. Além de ser um lugar escuro, era um lugar onde estavam restos, era um lugar onde estavam cargas, era um lugar onde estavam ratos, né? Que todo navio no porão tem ratos. Era um lugar onde tinham bichos, animais. Era um lugar sujo, era um lugar feio, era um lugar escuro. E um navio de alta classe, você está no porão, quer dizer que ali já está tendo uma desvalorização da vida dele, e isso faz com que ele fique lá no meio daquela escuridão. E no meio daquela escuridão, viagem longa, não tinha muito o que fazer. A Bíblia diz que Jonas, então, ele
vai até uma cama e se deita. Não sei se uma cama, se num canto, em algum lugar. Ele se deita e a Bíblia fala que ele dorme um sono profundo, porque não tinha muito o que fazer. Nós podemos até identificar este local como um local, como se compara a uma pessoa que está com início de depressão, uma pessoa que agora não se importa de estar numa escuridão, uma pessoa que não se importa com o lixo ao seu redor, uma pessoa que não se importa com a sujeira a qual está inserido, e uma pessoa que no meio de tanta coisa ruim acontecendo vai dormir, e vai dormir um sono profundo, não quer mais acordar. Nós identificamos isso, a uma característica, se formos comparar hoje, com uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que se tranca num quarto escuro e não quer sair, uma pessoa que não se importa com o que está acontecendo em volta de si, se tem sujeira, se tem lixo, se tem... Tanto faz, tanto fez, a pessoa não liga. Uma pessoa que não se importa, até se tiver alguns animais andando por ali, causando sujeira ou risco, a pessoa que tem depressão não tem vontade de lutar contra essas coisas e gosta muito de ficar no escuro por dias, como Jonas estava. Porque fugindo da presença de Deus, como é que ele poderia ficar bem, se a sua consciência dizia o tempo todo para ele que ele deveria estar cumprindo uma missão, e agora em desobediência à palavra de Deus, ele já começa a enfrentar os momentos difíceis naquela embarcação. No momento em que ele está lá no fundo do navio, ele percebe que o navio começa a balançar de uma forma diferente, uma forma mais violenta, e enquanto isso lá fora, os marinheiros desesperados, porque do nada, de repente, veio uma tempestade gigante, uma tempestade terrível, que balançava as ondas muito fortes, e eles ficaram desesperados, né, com muito medo daquela tempestade que sobreveio do nada no meio do mar, e a fim de virar aquela embarcação, e os homens ficam desesperados e querendo saber o porquê aquilo estava acontecendo. Aquilo estava acontecendo porque Deus havia falado com o vento, e o vento estava assoprando fortemente a embarcação, porque dentro daquela embarcação tinha alguém que estava em transgressão a uma ordem direta do céu. E não tem como uma pessoa viver feliz e as pessoas que estão em volta de quem recebeu uma ordem dos céus viver feliz, viver bem, porque por causa de um profeta, as pessoas que estão em volta dele acabam sentindo, né, o impacto da ira de Deus pela desobediência que estava ali acontecendo, né? Quantas vezes isso acontece na vida da gente? Por causa de uma pessoa que está do nosso lado, que Deus tem plano, Deus tem obra, mas a pessoa se enfiou numa escuridão, numa depressão, e a pessoa não quer sair daquele buraco, cercado de demônios, de ratos, de bichos, de sujeira, e a pessoa está ali dormindo um sono profundo. Mas isso não vai terminar assim, né? Os homens sofreram, oraram ao Senhor, clamaram ali, pedindo uma resposta, e Deus respondeu. Aonde estava o problema? E ali dentro do navio que ele embarcou, que vinha das montanhas, ele estava descendo ainda mais. Ele fugiu de Jope, né, que era um lugar místico, de declínio. Aí depois ele foi para Tarsis. Ele desejou das coisas do mundo, que é o erro, né, que era um navio cheio de riquezas, e depois ele entrou na embarcação, ele estava ali cumprindo, sabe o que? Fazendo a sua vontade. O navio representa a sua vontade, e quando a pessoa faz a sua vontade, coisas ruins acontecem. Quando a pessoa segue o caminho do ego, coisas ruins acontecem, porque o nosso ego nunca vai nos levar para o lado bom, só vai sempre nos levar para o lado ruim. E lá dentro daquela embarcação, dormindo o profundo sono, ele é despertado pelos marinheiros. O que faz aqui dormente? Você não está percebendo que lá fora tem uma tempestade terrível e você está aqui dormindo? De que povo que você é? O que você está fazendo aqui no porão desse navio? Aí eles levaram ele para fora, e quando chegaram lá, eles lançaram sorte para ver o porquê daquela tempestade. Alguém era o culpado,
e a Bíblia diz que a sorte caiu sobre Jonas e ele resolve então confessar o seu pecado, né? Dizendo: eu sei que por minha causa é que veio essa tempestade, e vocês me lançaram no mar, essa tempestade vai acabar. Mas antes que isso acontecesse, os homens já tinham tido um prejuízo muito grande, porque eles haviam jogado comidas fora, né? Cargas preciosas que eles estavam carregando a fim da embarcação não afundar, pensando que poderia ser uma tempestade normal, mas aquela tempestade não era normal. Aquela tempestade não era algo normal, aquela tempestade foi causada por Deus, não foi pelos demônios. Deus havia causado aquela tempestade, porque através daquela tempestade, Deus estava despertando um profeta. Deus iria usar aquela situação para despertar um profeta, e isso aconteceu. Depois que o seu ego foi cumprido e que ele ficou no navio, lá no porão do navio, que ele foi descoberto, as coisas realmente começaram a ficar ruins. As coisas começaram a ficar pior do que já estavam. Por quê? Porque agora eles vão ter que jogar Jonas para fora da embarcação, para se livrar daquela maldição, daquele momento que eles estavam vivendo ali. E eles jogam Jonas para fora. E quando eles jogam Jonas para fora, entendeu? Ele vai descer um pouco mais, né? Ele já fugiu do Senhor, ele já desceu para Jope, ele já desceu para o navio, ele já desceu para o porão do navio, agora ele vai descer do navio para os mares. Eles jogam ele para os mares, digamos que essa seja mais uma caída na vida de Jonas, essa é a quarta caída. Ele não tinha muito o que fazer, então glória a Jesus, louvado seja Deus, ele cai no mar. Ele é lançado nos mares. Ele sabia o motivo da tempestade, sabia que tinha a ver com ele jogado para dentro do mar. A Bíblia fala que talvez ali naquele momento ele viva os piores horrores da sua vida. Porque no meio dos mares, imagina, uma vida lançada no meio dos mares, correndo vários riscos de vários tubarões e peixes que poderiam devorar ele, ou até mesmo ele perder as forças de nadar e morrer afogado. Ele estava entregue, tudo isso porque havia desobedecido ao Senhor Deus. E de repente ele percebe que um monstro marinho está ali, um peixe gigantesco está por ali, rondando ele no meio das águas, e de repente ele vê aquela boca enorme abrindo, e ele escorregando, né, nas águas para dentro da garganta daquele animal que muitos diziam no passado que era uma baleia, mas depois foi descoberto pela ciência que uma baleia não consegue engolir um ser humano. Mas que animal era aquele? Não importa que tipo de criatura era aquela, mas Deus enviou um peixe gigante que abriu a sua boca e engoliu o profeta Jonas. E eu fico imaginando Jonas tentando segurar na língua do peixe e tentando, escorregando no meio daquelas algas, no meio daquelas restos de comida, e aquela água descendo, e ele tentando se segurar de todas as maneiras e não conseguindo, indo cada vez mais para o fundo da garganta do peixe, ficando cada vez mais escuro, cada vez mais tenebroso. Na cabeça dele chegou ao fim, acabou, não tem mais recursos, não tem como sair de dentro desse animal, vou morrer aqui dentro aqui. E a Bíblia diz que enquanto isso acontece, as algas vão descendo e vão se enrolando na sua cabeça, misturado com água, e de repente ele cai, sabe aonde? Mais uma queda. Ele cai no estômago do peixe. E lá no estômago do peixe, suco gástrico, para digerir os alimentos que o peixe comia, o calor era tão intenso, o calor era tão alto, que a Bíblia chega a descrever que ele sentiu como se ele estivesse dentro do inferno. Ele sentiu como se ele estivesse dentro das chamas, queimando no meio do fogo, e ali ele fica ainda vivo, né, sentindo aquele calor terrível. E outra, o enxofre. Você já sentiu o cheiro de uma pessoa quando vomita? O cheiro de um vômito, como que é horrível, como que é uma coisa nojenta, uma coisa desagradável. Você imagina uma criatura gigante,
com um monte de algas, de peixes menores, e sabe lá Deus mais o que aquele peixe havia engolido, digerindo dentro do seu estômago o mau cheiro que era dentro daquele lugar. Um calor pior do que o porão, um cheiro pior do que o porão, um odor terrível de enxofre, um calor como se fosse do inferno, e sem nenhuma ajuda que pudesse lhe tirar daquele lugar, numa escuridão terrível dentro da barriga daquele peixe. É assim que acontece na vida de uma pessoa quando começa a cair. Ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, e as coisas vão ficando cada vez piores. Você está percebendo o que aconteceu com o profeta? Ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, até cair nessa situação. Você pensa que chegou no fim, está no fundo da barriga de um animal gigantesco, com certeza iria morrer naquele lugar. Aí a Bíblia fala que aquele animal, ele começa a descer na profundeza das águas. Para piorar um pouco o quadro de Jonas, o animal começa a descer, a descer, a descer. E o animal começa a descer, 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 até chegar no fundamento dos montes. Lá no fundo do poço, vamos dizer, no fundo dos mares. E encosta a sua barriga no chão, no fundamento das montanhas. Lá no fundo dos mares, o peixe encosta a sua barriga no chão, e lá na profundeza das águas, Jonas, ainda vivo, ele tem uma ideia. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Ele é glorioso, ele é poderoso. Ele deu uma ideia para Jonas. Qual a ideia? Vou orar. Que coisa linda é o nosso Deus trabalhando. Jonas, então, ele se prostra de joelhos lá em algum lugar dentro da barriga daquele peixe. Ele se prostra, e a Bíblia fala no livro de Jonas, capítulo 2. Então clamou Jonas ao Senhor e disse: ó Senhor, livra minha alma. E Jonas começa a invocar o nome de Deus, e começa a clamar o nome do Senhor, e começa a pedir ajuda para Deus de dentro do ventre da baleia, ou da baleia, de dentro do ventre do grande peixe. Sabe lá que peixe era esse? Antigamente era baleia, hoje em dia ninguém sabe mais o que era. Ou era uma lula gigante, ou era um monstro marinho, eu sei lá que bicho que era. Sei que Jonas estava lá. A Bíblia diz que ele estava, eu creio, né? Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu também acreditava, mas a Bíblia fala que foi um grande peixe que engoliu Jonas. E Jonas está lá clamando ao Senhor, e a Bíblia fala que quando ele começou a clamar a Deus, Deus se inclinou e começou a ouvir a oração do profeta. Amém? Você é profeta de Deus? Você é profetisa do Senhor? Quando você começar a clamar a Deus, Deus vai te ouvir. Tenha certeza disso. Deus vai te ouvir quando você clama. Você não pode orar pensando que Deus não ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração. Principalmente hoje, em nome de Jesus, a sua oração é ouvida, e no tempo certo Deus faz as coisas acontecerem. Enquanto Jonas estava pensando que ele morreria no ventre da baleia, naquele lugar horrível, parecia um inferno, Deus fala com o peixe: leva ele lá onde era para ele ir. Aí o peixe sai pelo meio dos mares e vai nadando, nadando, nadando. O peixe sabia onde era Nínive? Eu creio que não. Mas quando Deus deu a direção, o peixe foi certinho na praia de Nínive. E lá a Bíblia fala que o peixe vomitou Jonas na praia. Eita, glória a Deus, hein? Que coisa linda. É assim que o nosso Deus trabalha. Então nós vemos aqui que Jonas foi uma pessoa, se você contar direitinho aí no livro, né, você vai ver que ele caiu 7 vezes. Mas o Senhor o sustentou, porque colocou a sua mão debaixo do peixe e levou o peixe certinho até na praia de Nínive. E a Bíblia fala que quando Jonas sai na praia de Nínive, de dentro da boca do peixe, os moradores de Nínive, vendo aquilo, eles ficaram aterrorizados. E a Bíblia fala que Jonas entrou pela cidade, declarando que o Senhor era Deus,
pregando a palavra que o Senhor havia dado para ele, porque o Senhor enviou a palavra de novo. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas, dizendo: aleluia, assim diz o Senhor. E Jonas entra pela cidade pregando, anunciando, chamando os homens ao arrependimento. Mais de 120 mil homens com seu rei da cidade, que não conheciam a Deus. A Bíblia fala que o povo daquela cidade, ouvindo as palavras do profeta, que outrora estava fugindo de Deus, caindo da graça, caindo da direção, perdendo as oportunidades de ser um instrumento de Deus, quando ele passou pelo ventre da baleia, ele se arrependeu. Ele entendeu que não vale a pena arrumar briga com Deus. Ele entendeu que não vale a pena fugir de Deus. Então ele falou: Senhor, se o Senhor quiser, eu vou lá pregar, se eu vou fazer a sua vontade. Então Deus coloca ele no lugar que ele tinha que ir. Quantas vezes isso acontece com a gente? A gente não quer fazer a vontade de Deus, a gente não quer ir aonde Deus quer que a gente vai. Mas a gente foge de um jeito, foge do outro, as situações vêm, complica de todos os lados, e quando a gente vê, a gente vai estar onde? Aonde Deus estabeleceu que a gente estivesse. Hoje eu estou aqui com um ministério, com uma igreja na região de Grajaú, de São Paulo. Há tantos anos atrás eu saí daqui não querendo voltar nem a passeio. Nem em São Paulo eu queria voltar. Quando eu fui embora daqui eu queria nunca mais passar perto de São Paulo. O Brasil é tão grande, tão lindo, tantos lugares maravilhosos para sobreviver. Eu não pensava de voltar para cá nunca mais na minha vida. Passaram-se alguns anos, eu de um lado, de outro, para lá e para cá. Aí acabei voltando para São Paulo, contra a minha vontade, mas voltei. E fui morar no Campo Limpo, depois fui morar no Santa Amaro, e depois fui morar em outros bairros, e depois fui morar em outro... Hoje eu estou com a igreja onde? Exatamente do bairro quando eu fui embora. E já vai fazer já quase 10 anos que nós estamos aqui, né? Saí daqui de um jeito e voltei como pastor para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo e ganhar almas para o reino de Deus. É assim que Deus faz. Mas tive que passar também com coisas semelhantes às que Jonas passou, e com você não vai ser diferente. Quanto mais você se rebela, mais a chicotada dói. Quanto mais você resiste os aguilhões, mais ferroada em você Jesus dá. Ele falou isso para Paulo, né? Dura coisa é recalcilar contra os aguilhões, Paulo, entendeu? Eu sou Jesus, a quem tu persegue, falando não te persigo não. Fala, dura coisa para te recalcilar, velho. Quanto mais você tentar resistir, mais eu vou te cutucar. Até você entender, você tem que fazer a minha vontade. Esse negócio de livre-arbítrio para crente não funciona muito não, gente. Entendeu? O mundo secular aí fora diz livre-arbítrio, livre-arbítrio, livre-arbítrio. Deus não obriga, Deus não... Não, eu não vou dizer que seja assim uma obrigação, mas entre aspas, quem é escolhido por Deus não tem muitas opções não, tem que fazer. Se não fizer de um jeito, vai fazer de outro, né? Vai passar pelo ventre da baleia e vai ter que chegar até Nínive de uma forma muito horrenda, muito horrorosa. Mas o que aconteceu depois do arrependimento e da oração de Jonas? O povo se arrependeu. A Bíblia diz que o povo se arrependeu tão profundamente que fizeram um propósito de jejum, e eles oraram por dias e jejuaram, até o rei jejuou, até os animais da cidade foram impedidos de comer e de beber, em arrependimento diante de Deus, que aquele lugar seria destruído. E a Bíblia fala que o povo se arrependeu de uma forma tão profunda, e Deus se arrependeu de destruir aquele lugar por causa do arrependimento do povo. Tudo isso por causa de um profeta. Como o nosso Deus é maravilhoso, né? A história que fica é o seguinte: não fuja de Deus. Não experimente as quedas que vão te levar ao fundo do poço. Não queira experimentar as 7 caídas para o Senhor te suster. Se você está de pé, olhe que não caia. Faça a vontade de Deus e não queira experimentar o ventre da baleia, porque é um lugar horrível. Para que almas sejam salvas, você não precisa passar pelo ventre da baleia. Você tem que realmente obedecer o Senhor, porque melhor é obedecer do que sacrificar.
é melhor andar na presença de Deus do que ficar se rebelando contra o Senhor, porque para a sua vergonha te rebelastes contra mim, ó Israel. Se você quiser ser envergonhado, é só rebelar contra Deus. Quiser ser amaldiçoado, viver nas trevas, passando por tudo que Jonas passou, é só ficar fugindo de Deus. Aí depois não reclama, porque Jonas clamou e o Senhor ouviu. Você vai clamar? Se você passar por tudo que Jonas passou? Jonas achou graça diante de Deus e clamou e o Senhor ouviu. Mas existem pessoas na Bíblia que clamaram depois que erraram e Deus não ouviu. E quem somos nós para controlar quem é Deus e como que Ele faz? Para cada vida Deus tem um propósito. Então sinta-se advertido por estas palavras e faça o querer de Deus, porque 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado, porque o Senhor sustém com a sua mão. E quando Deus sustém com a sua mão, Ele faz acontecer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você grandemente. Volte a nos ouvir, siga, curte, compartilhe e se inscreva, Toca no sininho aí, para que todas as vezes que a gente trouxer uma palavra, talvez, com certeza, eu não sou o melhor pregador do mundo, mas eu estou aqui de madrugada, acabei de orar pela sua vida, orar por vocês. Estou aqui com temor diante de Deus, com muita humildade, deixando o Espírito Santo fluir através de mim. Não é isso que Jesus falou? Que o Espírito Santo ele é uma fonte transbordante que jorra para a vida eterna através de nós. Nós somos um canal, então eu tinha meio que vergonha de pregar, de anunciar, de aparecer na internet para o Brasil e para o mundo todo, para todas as pessoas que quiserem acessar. Mas quando o Espírito Santo me convenceu que eu não sou nada, que eu não tenho que ter vergonha de nada, porque o que importa são estas palavras no seu coração, despertando você para ser um profeta, uma profetisa, cheia do Espírito Santo de Deus a levar as palavras do Senhor, não importa quem eu seja. O que importa são as palavras de Deus sendo pregadas. E então eu deixei a vergonha de lado, então eu deixei tudo aquilo que me impedia de aparecer para falar das palavras de Deus, e eu estou aqui pregando para vocês, dizendo que Jesus está vivo e que a palavra dele é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada. E é através desta palavra que nós estamos aí, tentando de alguma forma ajudar a sua vida. Sinta-se confortado, consolado, edificado pela palavra de Deus. E Shalom Donai, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.